já sentei aqui para tomar nosso café de hoje falando de um assunto bem importante. Muita gente tem aproveitado esse ano de 2022 para matar a saudade de ir a shows. Artistas, inclusive internacionais, passaram pelo Brasil neste ano e os fãs puderam aproveitar momentos presenciais frente a frente com os ídolos ou bandas preferidas. O problema é que às vezes imprevistos acontecem e obrigam apresentações a serem canceladas. Nessa hora, a cabeça dói, né? Mas o que fazer se você passar por uma situação dessa? Quem vai responder a essa pergunta é o especialista em direito do consumidor, o André Juliano, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia Wilker, bom dia a todos que estão assistindo o programa. Então, responde aí pra gente, doutor, o que fazer nessa situação? Comprei o ingresso para ir no show que eu tanto queria e o show foi cancelado. O que me respalda? Wilker, uma coisa que nós temos que entender agora, numa época dessa, que pós-pandemia, porém nós ainda sofrendo as consequências dessa crise da pandemia, nós temos que entender primeiro qual o motivo desse cancelamento do show. Então, há uma diferenciação, porque já há uma lei que regula essa situação. Então, a gente tem que ver o quê? Foi por causa da pandemia? Foi algo estrutural? Ou foi uma questão particular? Então, primeira coisa qual o motivo desse cancelamento? E aí nós vamos analisar o que pode ser feito ou não, correto? Correto, doutor. Isso em caso de cancelamento. E se o show for adiado, o consumidor ele pode manter os ingressos, ele pode ter algum prejuízo, e se ele não puder ir ao show na nova data? Bom, esse assunto agora, por exemplo, como você falou, todos os shows estão voltando, todo mundo está com muita vontade de se distrair um pouquinho depois de uma fase tão triste que nós tivemos. Vou te dar como exemplo o maior agora, que foi bem recente, Coldplay, né, esse conjunto que ia se apresentar no Rio e São Paulo, e ele cancelou o show. Nesse caso específico, por exemplo, foi cancelado o show porque o vocalista, o baterista, o músico da banda estava com problema de saúde. Nós tivemos também o Justin Bieber por problema de saúde cancelado. Nesse caso, a legislação específica do Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor no sentido de devolver o valor de forma imediata e integral. Agora, a empresa organizadora do evento, ela pode dar a opção de remarcar o show, como é o caso do Coldplay, que já tem nova data, e aquele usuário, aquele consumidor, não ter acréscimo nenhum e poder participar do show, ou qualquer outro evento da empresa organizadora, sem qualquer ônus. Doutor, e se a pessoa tiver comprado os ingressos de cambistas ou de algum outro tipo de terceirizado, o que acontece? Olha, nesse caso é um caso bem complicado. Na verdade, que nós orientamos sempre não procurar comprar ingressos, convite, o que for, de órgãos não oficiais. Porque o próprio cambista, ele não está amparado por uma legislação. Ele já é um ato ilegal. Então, ele não vai ter, o consumidor que comprou do cambista, ele não vai ter a proteção legislativa do Código do Consumidor para poder ressarcir ou se defender de um direito dele, no caso de um cancelamento. E aí o consumidor fica no prejuízo. Então a gente precisa com certeza garantir que está comprando de alguém de confiança, né, doutor? A gente teve um probleminha aí na sua conexão. Pode prosseguir para a gente. Então, não sei até onde foi que ouviram. Então, assim, a primeira orientação que nós damos, não compre de cambista. Esse é o famoso barato sai caro. Compre dos órgãos oficiais do evento, da empresa organizadora do evento, que assim você vai estar protegido pela legislação consumerista. Se você comprou do cambista e houve algum problema com o seu convite, com o seu ingresso, e um cancelamento, no caso em tema que nós estamos tratando, o cancelamento do show, você não estará protegido, você não terá garantia de um ressarcimento ou de uma remarcação do show nesse caso aí. Doutor, duas questões que eu acho que pegam bastante ali, deixa o consumidor com muita dúvida, muita incerteza. Primeiro, se o show for remarcado e eu não puder comparecer naquele dia, naquela oportunidade, e se eu já tiver comprado uma passagem de avião e o show for cancelado depois? Nesses dois casos, o que garante ali a lei ao consumidor?
Olha, nesse caso, como houve uma programação, uma pré-programação para aquela data anterior à data original, e agora, por motivos alheios ao consumidor, e ele, nessa nova data, não puder participar, ele tem todo o direito de, primeiro, a empresa tem que disponibilizar para ele o crédito para algum outro evento que ela organize, ou ele tem o direito de ser ressarcido, nesse caso ali, financeiramente. Tá explicado, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Doutor André Juliano, especialista em direito do consumidor, esclareceu bastante aqui pra gente. Tomara, né, que as pessoas consigam fazer valer os seus direitos, não fiquem num prejuízo. Obrigado pelo alerta também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilker. Obrigado a todos. Fico à disposição de vocês. Um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.